Que nem o aplicativo da Caixa, quando eu vou tentar abrir ele é muito lento. A culpa é do programador? Depende, Carlos. Em algumas situações, sim. É que para você avaliar isso, são muitos fatores que entram, né? Porque a gente tem a rede, tem tráfego de rede, tem a sua internet, tem a internet lá dos servidores da Caixa, tem a rede interna da Caixa, tem um monte de coisa envolvido. Mas pode sim ser a forma como foi escrito o código pode impactar no desempenho. Então, o programador ele tem um péssimo hábito, a maioria, né, não todos, mas tem um péssimo hábito de escrever, programou, funcionou, já era. Ele já põe no ar, já era. Então, não é porque funcionou de uma lógica que você não tem outra lógica melhor para escrever o código. Tá? Então, é importante sempre revisar e ver se tem outras formas de otimizar. Principalmente tráfego de dados. Você vai trafegar os dados via internet, né? Quando é um sistema web. Então, tem que ter esse cuidado. Mas, em algumas vezes, quase todas as vezes, é do programador. Beleza. Deu certo, Michele? Pode continuar? Tá. Você conseguiu abrir, Michele, o seu Visual Studio? Tá bom. Lê, conseguiu abrir? Não, tio, deu. Tá dando erro no Net Framework aqui. Eu tô tentando atualizar para ver se dá certo. Mas aí Tá. eu vou escrevendo aqui e vou me virando do jeito que dá. Tá, qualquer coisa, Lê, você copia, vai, eu vou fazer junto com vocês, eu sei que é ruim, né, porque vocês vão ter que olhar o que eu estou fazendo e reproduzir. Copia ele num arquivo em texto aí, para você depois reproduzir o exercício. Eu tô com o caderno aqui, já preparei o caderno e a caneta que faz isso mesmo. Tá bom, então vamos lá. Então tá, pessoal, eu vou compartilhar de novo aqui com vocês. Então, inicialmente, quem vai fazer é a Michele, o resto tenta instalar aí, tá? Ó, Visual Studio Community, esse que eu escrevi no chat aí, é o segundo, porque o primeiro eu escrevi errado. Visual Studio Community. Na hora que você estiver instalando, ele vai abrir uma telinha perguntando qual componente você quer instalar. Não instala todos, tá? Porque senão vai ficar 3 dias para instalar, que é muita coisa. Me manda o print dessa tela que eu aponto para você qual que é que você tem que ativar. E aí, deixa ele instalar. Demora um pouquinho, mas depois você já faz. Então, eu vou falar a mesma coisa. O mesmo que eu falei para o Leandro, os outros aí, é legal fazer isso. Tenta copiar o código, copia o que eu vou fazendo aqui e tenta reproduzir depois, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir... Ops, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Pessoal, eu vou perguntar sempre se vocês estão vendo, porque o notebook está meio carroça hoje, né? Então, vocês estão vendo minha tela aí, Visual Studio? Beleza. Então, tá bom. Olha, quando vocês instalaram o Visual Studio e aquela primeira telinha lá, você abre sem código, ele vai cair aqui. Então, como que a gente começa um projeto novo? Você vai lá em Arquivo, Novo, Projeto. Arquivo, Novo, Projeto. E, pessoal, a Michele está gravando, depois a gente vai subir as aulas no YouTube. Quem quiser assistir de novo depois, pode revisar. Arquivo, novo projeto. Ele vai vir aqui e vai falar, ele vai falar que você está na tela de criar um novo projeto. Na oficina, nós criamos um Windows Forms App. Não é esse, porque aqui tem tela. Nós vamos trabalhar só com a lógica, então nós não vamos ter tela, não tem parte gráfica, porque o objetivo é só treinar a lógica, tá? Então vai ser telinha preta mesmo, para a gente ter o foco só na lógica, sem se preocupar com layout, com nada disso. Então, quando você for criar um novo projeto, você tem que selecionar esse aqui, ó, aplicativo console. E tem que ser C Sharp, tá vendo? C hashtag para os mais novos, C sustenido para quem toca, e por aí vai. Ou para os mais velhos,
C, jogo da velha. Então, é esse que vocês vão abrir. Não abra o de baixo, porque o VB é outra linguagem de programação. Nós não vamos trabalhar com ela. É esse aqui. Então, você vai clicar nesse daqui, vai lá em próximo. Vamos colocar um nome para ele aqui. Eu vou colocar Exer 01, exercício 01. Na linha de baixo é onde ele salva o seu projeto. Então, não precisa mudar isso aqui. Deixa no padrão, onde ele salva e depois eu mostro para vocês como você chega lá. Então, deixa desse jeito mesmo. Feito isso, é só dar um criar. E aí ele vai criar o projeto para você. Demora um pouquinho. Depende muito do computador. Quanto melhor o computador, mais rápido ele cria, tá? Esse aqui eu uso para dar aula, ele tem um zilhão de coisas instalado, então o bichinho chora de vez em quando. Na hora que ele terminar de criar, ele vai abrir essa tela aqui, já com um código pronto. Quando ele cria isso aqui, ele já está... Seu programa já funciona. Já funciona. Então, se você, desse jeito que está aqui, vem aqui em Exer 01, sem fazer nada. Exer 01 e clica aqui. Ele vai executar o programa. Ele vai abrir a telinha preta. Eu coloquei para executar. Abriu a telinha preta e já fechou. Porque o meu está programado para ele executar e encerrar o programa. Como só a Miquel está fazendo, eu vou perguntar para ela. Miquel, deu certo aí o seu? Tá. Compartilha sua tela comigo, por favor. Eu acho que eu já sei o que é fácil de resolver. Você diz abrir duas janelas no mesmo computador? Eu acho que sim. Com o link, eu acho que não tem problema. Não, eu espero, porque daí você já vai na sequência. Ou então, ó, tenta parar, fecha a janelinha preta, vamos ver se resolve usar sem compartilhar. Fecha a telinha preta lá no xizinho e põe para executar de novo. Então, pessoal, enquanto ela faz isso, quando você cria o projeto, isso aqui está pronto. Não precisa nem copiar quem está copiando aí, porque ele já está pronto. Quando você for aprender outras linguagens, geralmente a primeira coisa que tem lá, o primeiro exercício que todas elas fazem é o Hello World, né? Olá Mundo. É só tá falando, meu primeiro programa, ele está funcionando. Então, como isso aqui já é o básico, ele já deixa tudo. Ele já deixa pronto. Então, ele monta uma... Tá bom. Ele rodou, então, a janelinha preta e escreveu Hello World. Tá, aí ele escreveu para você pressionar qualquer tecla para continuar? Legal. Vamos fazer, porque daí o seu fica igual ao meu. Eu vou fazer essa configuração com você, compartilhar aqui, eu te mostro onde que é. Ferramentas, opções, depuração. Aí você vai lá embaixo, acho que está entre os últimos. Ó, aqui, ó. Fechar automaticamente o console quando a depuração parar. Show aí? Tá, dá um OK, né? Marca ele, né? O seu está desmarcado aí. Marca ele e dá um OK. Aí executa de novo.
Se ele abrir e fechar a telinha preta, não dá tempo de ver nada, é que tá certo. Então tá bom. Então, beleza. Continuando. Pessoal, eu vou apagar isso aqui e vou começar um programa novo. A primeira coisa que a gente precisa pensar, eu quero mostrar alguma coisa na tela. Então, eu tenho que, imagina que vai ser a saída. Nesse caso aqui, eu só quero mostrar alguma coisa na tela. Quando eu quero mostrar alguma coisa na tela, eu vou fazer o console.writeLine, igual estava escrito aqui, e entre parênteses, o que eu aconselho vocês a fazerem? Quando tiver, abrir o parênteses e tiver um conteúdo no meio e fechar o parênteses, faz desse jeito que eu fiz aqui, ó. Eu abri e fechei. Aí eu volto com o cursor no meio para escrever. Porque quando você abre, faz um monte de comando, muitas vezes você vai esquecer de fechar. E uma regra importante da linguagem, todo final de linha no C Sharp, ele tem que ter ponto e vírgula. A única exceção é quando for blocos de comando. Quando eu for fazer um bloco, eu vou falar para vocês, isso aqui é um bloco, pessoal. Aí a diferença é chave. Você vai ter uma linha com alguma coisa, vai abrir uma chave, vai ter todo o seu código aqui, vai ter tudo que você for escrever e vai fechar a chave embaixo. Então, são regras da linguagem que vocês têm que já ir guardando. Final de linha tem que ter ponto e vírgula quando não for iniciar um bloco. Tá? Então, eu quero escrever um texto na tela. Como que eu faço? Console.writeLine, aspa, eu abri e fechei a aspa. Quando eu quero escrever um texto, sempre ele vai estar entre aspas. Sempre que eu quiser que apareça o texto literal na tela, tem que estar entre aspas. Os outros textos, eles não estão entre aspas. A gente chama essas palavras de palavras reservadas da linguagem. São palavras que são específicas da linguagem que vão executar alguma coisa. Nesse caso, nosso programa é um console, né, ele não tem parte gráfica, e o comando, o writeLine, é para escrever alguma coisa na linha. Então, toda vez que eu quero que apareça o texto, isso aqui, ó, não aparece na tela para o usuário, porque é da linguagem. Então, quando eu quero que apareça um texto, sempre entre aspas. Então, eu quero colocar um texto aqui, entre aspas. No meio da aspa, eu vou colocar meu primeiro programa. Agora, a gente precisa, como executa e ele já fecha, eu quero que ele pare para eu ler o que está escrito lá. Então, eu vou fazer um console agora, ponto readKey. ReadKey. Mas eu continuar, tá bom o tamanho da fonte? Vocês querem que eu aumente um pouquinho? Fica ruim de ler, né, às vezes. Né? Vou aumentar. Pera aí, deixa eu achar onde que é, que eu não lembro também. Pera. Achei. Melhorou. Então, ó, nós vamos colocar um console readKey, que é só, estou falando para ele, ó, executou o programa, fica parado, não fecha a tela porque eu quero ver. É só isso que a gente falou para a linguagem agora. Agora eu vou executar e ele tem que mostrar esse texto aqui para mim, ó. Então, vou dar um exer 01, é só clicar lá ou apertar a tecla F5. Vendo? Ele escreveu lá em cima meu primeiro programa e ficou parado o cursorzinho ali, esperando eu apertar alguma tecla para ele encerrar. Ó. Eu apertei uma tecla e ele encerrou.
Vamos melhorar o nosso programa agora e falar para o usuário, aperte qualquer tecla para encerrar. Então, qual que é o comando para escrever isso para o usuário? É o console e o writeline. Toda vez que você quer escrever, é o console e o writeline. Vou escrever aqui. Qualquer tecla para sair. Vou executar de novo. Escreveu o meu primeiro programa e escreveu aperte qualquer tecla para sair. Apertar qualquer coisa, saiu. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Se tiver pergunta, pode me interromper e perguntar, porque às vezes deixa passar, você esquece e fica dúvida, e aí vai fazer falta depois, tá? Então já para e pergunta, sem problema. Toninho e Lisa pode perguntar também, tá? Mesmo que vocês estão sem programa aí, tá começando agora, para e pergunta. Ah, não entendi tal coisa, não deixa passar, não. Tudo bem? Pastor, Pode falar. como a Michele falou que ela tentou abrir o dela pegou, abriu e fechou, né? Acho que a tela preta. Se eu pegar e escrever igual o senhor pegou e escreveu ali, ele não fecharia, ficaria aberto? Desse jeito aqui, ele vai ficar daquele jeito que eu fiz lá, ó. O console read key. Porque eu coloquei esse read key aqui, é para ele parar. Ele não vai encerrar automaticamente. Ele vai acontecer isso aqui, ó. Executei. Tá vendo? Ele escreve o que eu mandei escrever e ele escreve e aperte qualquer tecla para sair. Ele fica esperando eu apertar qualquer coisa aqui para ele encerrar. Qualquer tecla que eu apertar, ele encerra. Ah, entendeu. Então se não tivesse colocado, ele só ia abrir aquela tela preta e já ia fechar já, automaticamente. Vou apagar, ó. Apaguei o read key. Vou executar de novo. Ficou preto e fechou. Tá vendo? Ah, entendeu. Entendeu? Tudo bem? Michele, deu certo o seu? Tá bom. Então, vocês já aprenderam como mostrar um texto na tela. Como que mostra esse texto na tela? É desse jeito aqui. Vamos melhorar o nosso programa, porque ele tá grudadinho aqui, né? Vamos pular uma linha. Tá esquisito, né? Ele executou e colou, imagina se tivesse um monte de coisa. Então, vamos pular uma linha, para ficar mais legível. Como que eu faço para pular uma linha? Console.writeline. Só que agora eu vou colocar um /N. Esse /N, mas é essa barra invertida, tá? Não é a outra barra. Quando eu coloco esse /N, eu estou falando para a linguagem, ó, na hora que você executar essa linha aqui, antes de executar essa, você pula uma linha. É isso que eu estou falando para ele. Vou executar. Aí vocês vão ver que já ficou melhor de ver, tá vendo? Pulou uma linha aqui embaixo, ó. Ficou um espacinho em branco aqui. Vamos pular outra. Copiei e colei, né? Não vou escrever de novo, né? Vamos usar os recursos. Dei um Ctrl+C na linha e Ctrl+V aqui. Vou executar. Agora ele pulou duas linhas. Vocês vão ver que vai ficar um espaço maior. Olha lá, ficou um espaço maior porque eu mandei ele pular duas linhas. Então, ó, já aprendemos como escrever na tela e como pular linha e como falar para ele esperar. Tá? Lembrem, pessoal, que quando a gente for aprender a programação, a linguagem de programação, nós vamos criar as telas, tá? Aqui está na parte preta, porque o que importa para a gente, na telinha preta, porque o que importa para a gente é a lógica, os conceitos básicos, não é a parte gráfica. Então, quando for programar, a gente criar os nossos programas, vai ter interface, vai ter botão, vai ser coisa linda. Beleza, agora eu quero introduzir um novo conceito para vocês. Vocês vão perceber que eu faço muito isso, né? Eu vou introduzindo o conceito teórico já na prática, para vocês verem qual que é o conceito e já aplicar ele. Eu acho mais fácil de ir guardando isso aqui. Lá na linha de cima, ó, eu vou vir aqui na primeira chave e vou dar um Enter.
para ele abrir um outro espaço ali embaixo para mim. Eu vou criar agora uma variável. O que é uma variável? Variável é um espaço de memória. Então, a gente sabe que o computador tem memória, e quando eu crio uma variável, eu estou armazenando, eu estou pedindo para o computador, ó, reserva um espaço aí na memória para mim, que eu vou guardar um valor aí. É isso que a gente está falando quando a gente cria variável. É exatamente isso. Criar um espaço em memória. Então, quando você executar o programa, ele vai ler a linha de criação de memória e ele vai reservar esse espaço em memória. Quando você armazenar valor, o programa não vai bugar porque ele tem reservado aquilo ali. E quando a gente trabalha com variáveis, ela tem vários tipos. A gente chama de tipos de dados. Eu vou colocar 2 barras aqui, ó. Quando eu coloco barra assim, gente, é comentário. Eu posso escrever qualquer coisa aqui que o programa não lê essa linha. É só para ajudar a gente a lembrar. Então, ele não compila, não faz parte da execução. É só para a gente, tá? Um comentário para a gente. Vou até escrever aqui, ó. Barra serve para comentários. Eu já incentivo vocês a criarem comentários no código, porque facilita muito a leitura quando você for ler um código. Porque aqui nós estamos fazendo programas pequenos. Quando você pegar um programa grande, com 2, 3, 5 mil linhas, 10 mil linhas de código, os comentários ajudam bastante. Então, não vai executar. Vou escrever aqui o que é variável. Variável é reservar um espaço de memória. Vou apagar depois porque não é nenhum comentário sobre o exercício, sobre o que nós fizemos. É só sobre a teoria. Então, lembrem disso. Toda vez que você criar uma variável, você está reservando um espaço de memória. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero pegar uma variável para gravar um nome. A pessoa vai escrever um nome, eu quero guardar o nome dessa pessoa em uma variável. Como que eu faço? Eu vou criar uma variável que é texto. Então, as variáveis, elas estão muito ligadas aos tipos de dados. Variáveis estão ligadas aos tipos de dados. E aí, quando a gente fala em tipos de dados, são os que a gente está acostumado mesmo. Então, quais são os tipos de dados que a gente tem, basicamente? A gente tem texto, número e data. Esses são os principais. Então, eu posso reservar um espaço de memória para guardar um texto, para guardar um número, para guardar uma data. É importante que você crie as variáveis de acordo com o tipo de dado que você vai trabalhar. Então, eu quero guardar um texto. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável do tipo texto. No C#, quando a gente quer guardar um texto, a gente vai chamar ela de string. Quando eu escrevo string, o que o C# já entende? Que eu quero criar uma variável do tipo texto. É isso que ele entende. Então, eu vou criar aqui uma string e vou chamar de nome pessoa. Esse nome aqui eu criei, tá? Poderia ser qualquer nome, poderia ser blá, blá, blá. Não importa, é a gente que dá o nome. Então, o que eu fiz aqui? Falei para o C#, para o compilador. Cria um espaço de memória para mim, para eu armazenar uma variável. E o nome dessa variável é nome pessoa. Por que tem que ter um nome? Porque eu vou guardar para depois eu ler. Eu quero ler o que foi escrito. Quando eu vou resgatar na memória esse texto que está escrito lá, ele vai buscar pelo nome. Né? Então, o que está guardado na memória, você tem que pensar o seguinte: a memória vai ter o nome dela, a variável que você gravou, e o conteúdo dela. São 2 itens. Deixa eu abrir o Jamboard aqui de novo. Fica mais fácil. Primeira aula um pouquinho mais maçante, pessoal, porque tem algumas teorias que tem que falar, não tem como, tá?
Então, vou lá em espaço memória. Como que o computador ele guarda isso? Ele vai guardar mais ou menos isso daqui, ó. Ele vai guardar dois quadradinhos. No primeiro, vai ter o nome. Então, tem o nome. Qual o nome que você deu para aquela variável? No nosso caso, foi nome pessoa, certo? E no outro quadradinho, ele vai ter o conteúdo em si, que vai ser o nome que nós vamos digitar para guardar, tá? Então, vai ser o conteúdo. Conteúdo. Então, pensa nisso. Quando você criar uma variável, é isso que o computador internamente ele vai fazer. Ele vai ter dois quadradinhos, um com o nome e o outro com o conteúdo. Quando você quiser buscar esse valor que está escrito aqui, você vai falar qual que é o nome da variável e ele vai lá na memória buscar esse valor e mostrar para você, tá? Basicamente é isso. Tudo bem, pessoal, esse conceito de variável e memória? Sim. Se alguém não entendeu, vamos fazer desse jeito, né? Alguém não entendeu, pergunta que eu explico de novo. Fala aí. O silêncio é sempre uma incógnita, né? Ou todo mundo entendeu e tá coisa linda, ou ninguém entendeu nada. Vamos lá, continuando. Vou entender que tá tudo bem. Tá? Então eu criei uma variável do tipo texto, dei o nome dela de nome pessoa. Eu vou colocar um conteúdo nela. Como que eu faço para colocar um conteúdo nela? Eu vou pegar o nome da variável e vou colocar um texto. A regra para o texto é a mesma daqui, tem que estar entre aspas. Eu vou colocar aqui, ó. Usando minha variável de texto. Ponto e vírgula no final. Vou apagar essa linha aqui, ó. Pergunta. Eu vou executar meu programa agora. Desse jeito. O que vai aparecer na tela na hora que eu executar? Valendo ponto positivo. Vai dar um erro aí? Primeira opção vai dar um erro. Mais alguém? Vai aparecer o nome na tela? Vai funcionar? Vai aparecer o quê? Não entendi, Dudu. Vai aparecer a variável que você está usando. Usando variável. Ah, tá. Usando minha variável. Então, segunda opção. A primeira foi vai dar erro. A segunda vai aparecer na tela usando minha variável de texto. Mais alguém? Que medo de responder. Eu vou, Perdão, eu não tava aqui, eu não tava ouvindo. Tem como o senhor repetir para mim? eu vou executar o programa agora. O que vai escrever na tela? O que vai acontecer com o meu programa se eu executar dele desse jeito que está aqui? Ah, eu acho que ele só vai ficar aberto e não vai acontecer nada. Nada? Tá bom. Vou executar para a gente tirar a prova. Ele escreveu apenas aperte qualquer tecla para sair. Não deu nenhum erro, mas foi só isso que ele escreveu. Por quê? Lembra que eu falei no começo que para mostrar um texto na tela eu preciso escrever o console e o writeline? Então eu só vou mostrar um texto na tela se eu usar o writeline.
Por isso que ele apareceu isso aqui. Beleza, eu coloquei um texto, mas eu coloquei um texto apenas na minha variável. Então, esse texto que eu escrevi, ele está guardado na memória quando eu executo, né? Quando eu executo, ele está guardado na memória só. Em nenhum lugar eu resgatei ele da memória e mostrei na tela. Agora, vamos fazer isso. Vamos colocar, para vocês verem a outra forma de colocar o texto na tela. Então, console, ponto, writeLine, abro parênteses, ponto e vírgula. A diferença é que agora eu não vou escrever o texto. Agora eu vou resgatar o valor que está na variável. Eu vou escrever nome pessoa, que é o nome da minha variável. Tá vendo? Nesse caso, ele não está entre aspas. Ele não vai escrever nome pessoa na tela. Ele vai lá na memória, depois que a gente executar, vai buscar o conteúdo dessa variável, que é isso daqui, e aí ele vai mostrar na tela. Agora ele vai mostrar isso aqui e isso aqui. Vamos executar. Tá lá. Ele escreveu, usando minha variável de texto. Aperte qualquer tecla para continuar. Pulou as duas linhas, né? Que a gente continuou. É isso. Então, eu tenho duas formas de mostrar o texto. Ou colocar uma variável. Isso aqui é muito útil quando eu quero pegar um texto da tela. E pegar uma informação da tela para fazer um processamento e retornar uma saída. Posso fazer isso, ou eu quero mostrar uma mensagem qualquer para o usuário, igual foi o caso aqui, eu escrevo o texto literal, entre aspas. Tudo bem? Entenderam? Sim. Michele, deu certo o seu? Tá junto comigo aqui? Tá bom. É a mesma lógica. Legal. É o próximo passo. Porque, beleza, vai ter utilidades para as variáveis internamente, mas o principal propósito é realmente capturar o dado que o usuário digitar. E você pode mostrar isso para ele ou você pode fazer algum processamento e mostrar outra informação. Então, nós vamos fazer isso agora. Vamos apagar esse conteúdo aqui, ó, de nome pessoa. Vou apagar aqui, não vou apagar tudo não, para não ficar perdendo tempo, escrever de novo. Então, agora eu quero que o usuário digite o nome dele. A gente vai guardar esse nome numa variável e, posteriormente, nós vamos ler lá na variável esse valor e mostrar na tela de novo. O mesmo nome, por enquanto. Só para a gente ver esse exercício de pegar o valor e buscar na memória o valor que guardou. Então, eu vou colocar aqui primeiro uma mensagem para o usuário. Digite seu nome. Tem um Enter, a linha de baixo. E eu vou fazer agora um nome para capturar esse valor e jogar numa variável. Então, toda vez que eu quero guardar um valor na variável, toda vez, é o nome da variável e um igual. Lá na frente, vocês vão entender porque eu estou falando que é um igual. Tem situações que vamos usar dois. Mas para colocar valor na variável, guardem isso, é um igual só. Então, eu peguei a variável que eu criei aqui, coloquei ela aqui e vou agora, eu quero ler o que ele vai digitar. Eu falei para ele, digite seu nome. E eu quero ler esse nome e guardar na variável. Agora eu vou usar outro comando. Agora eu já introduzo um comando novo para vocês. É o console readline. Ler a linha. O de cima é escrever na linha, esse é ler na linha. Abre e fecha o parênteses e vai ficar vazio mesmo. Ponto e vírgula. A partir desse momento aqui, a gente vai escrever isso aqui na tela e o cursor vai ficar parado, esperando o usuário digitar. Na hora que ele digitar e ele der um Enter, ele vai jogar o valor que a pessoa digitar
vai guardar nessa variável nome pessoa. Então, eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Vou pular 2 linhas. Vou copiar uma linha aqui que eu vou usar depois. Vou pular 2 linhas e agora eu quero mostrar esse nome que o cara digitou. Como que eu faço? Qual que é o comando para mostrar alguma coisa na tela? Fala aí. Tá todo mundo vivo aí daí? White line. Write line. Isso aí, Dudu. Então, console.write line. E o que eu vou colocar aqui dentro do parênteses? Chuta, gente, não tem medo, não. O que eu vou colocar dentro do parênteses para ele mostrar o que o cara digitou? É o banco de dados dele. Onde que a gente guardou o nome da pessoa? Nome pessoa. Nome pessoa. Na variável nome pessoa. Então, a variável nome pessoa, ó, nós estamos capturando o que ele digitou. Read line. Então, ó, eu falei para vocês no começo, toda vez que quer escrever alguma coisa na tela, console o write line. Toda vez que quer, agora um comando novo, toda vez que quer capturar, ler o que o cara digitou na tela, é o console read line. Então, no nome pessoa, eu capturei o que o cara digitou. Então, agora dentro do write line, eu vou colocar nome pessoa. Vou pular mais uma linha aqui embaixo, porque para não ficar grudado com a parte de qualquer tecla. Então, ó, vamos ler o nosso código. O que vai acontecer? Na hora que a gente executar, aqui não faz nada, aqui não faz nada, aqui não faz nada. É só comentário. Vai vir aqui, ele vai reservar um espaço de memória, um espaço de memória para guardar um texto. Aqui, ele vai escrever na tela, digite seu nome, tá lá escrito, e vai ficar com o cursor parado. Vamos escrever um nome nessa linha. Ele capturou o que você escreveu e guardou nessa variável pessoa. Então, lá na memória do computador, nessa vai ter um espacinho reservado com o nome que o cara digitou. O que ele vai fazer na próxima linha? Vai pular uma linha. Na outra, pulou uma linha. Na próxima, ele vai escrever na linha o conteúdo, ó, lembrem disso, o conteúdo que tiver salvo na variável nome pessoa. E o que ele vai fazer na próxima? Pulou linha. E na próxima, vai escrever na tela, aperte qualquer tecla para sair. E na próxima, é o read key, que fica esperando você clicar alguma coisa para encerrar. Vocês vão ver que a gente vai fazer muito isso. Ler o código. Vai ter muitas situações que vocês vão estar com erro no código de vocês, e eu vou falar, vamos ler o código. E aí nós vamos fazer esse exercício. Ler linha a linha para entender o que ele está fazendo, para pensar naquilo que eu disse no começo, que nós temos que escrever tudo, detalhar tudo que o computador tem que fazer, senão ele não faz. Tá? Vamos executar. Escreveu lá, digite seu nome, e o cursor ficou parado esperando. Eu vou digitar aqui o nome, Paulo. Vou dar um Enter. Pulou 2 linhas, escreveu Paulo, pulou uma linha e aperte qualquer tecla para sair. Certo? Exatamente o que eu falei que ele tinha que fazer. Tá? Então, ele escreveu lá na linha 15 ali, ó, do meu código. Console write line. Digite seu nome lá em cima. Aí eu digitei Paulo. Ele pegou o Paulo e mostrou na tela e escreveu a linha de baixo. Tudo bem? Entenderam? Alguma dúvida? Não, tudo certo. Deu certo aí, Michele? Tá. Pessoal, depois quando todo mundo tiver instalado, eu vou perguntar para todos, tá? A gente está em pouca gente, dá para fazer tranquilo. Então, toda vez que a gente fizer um exercício, eu vou perguntar para todo mundo se deu certo. Que é importante todos consigam fazer. Espera um golinho aqui que eu vou pegar uma água, tá? Minha água acabou. Minha garganta já está seca. Aguenta aí.
Lê, bora bagunçar agora, o pastor saiu. Demorou, Carlão. O que você quer fazer? Não vou fazer nada. Você tá longe, cara. Ô, Lê, você já aprendeu de todas essas coisas aí já? Não, esse aqui é novo. Esse aqui eu tô aprendendo agora. Eu já li sobre, mas tô aprendendo agora. O problema é que deu problema no Visual Studio, tio. Não tô Cada comando conseguindo. fica de uma cor diferente? Fica, sozinho. Da hora, né? É que o C Sharp, ele tem essa característica de facilitar a vida do programador. Então, ele muda as coisas. Mas não é toda linguagem que tem isso, não. Então, isso ele facilita. Se eu desse um espaço aí, sem colocar aquele barra N ali, lá não iria dar espaço. Toda vez que eu quiser dar um espaço lá no programa para pegar mudar, eu teria que colocar aquele barra N ali. Tem que colocar o barra N. Senão, ele não pula a linha. E Ele tudo vai... tem que ficar para cima daquele head key ali. Todos os É, comandos. o Red Key aqui, eu coloquei só para ele parar. Então, o que o Read Key faz? Ele para o programa e fica esperando você apertar qualquer tecla, para ele encerrar. Então, é legal ele ficar sempre lá no final. Você coloca tudo antes aqui, porque ele é para encerrar depois. Olê, depois você tenta desinstalar e instalar de novo aí. Tô fazendo isso já, tio. Tá, beleza. Ele Se der tava. algum... Sabe o que tava acontecendo? Hum. Tava aparecendo como administrador para mim e tava pedindo para mim adicionar uma conta. Ah, é porque, ó, quando você instala o Visual Studio, ele, mesmo que seja o Community, ele vai ficar ali por 30 dias, 30 acho, dias. rodando normal. Quando vence os 30 dias, como é a versão Community, ela é gratuita. A única coisa que você tem que fazer é colocar seu e-mail. Ele já volta a funcionar normal. Então, mas aí eu não tava conseguindo. Nossa, tá. Cada hora é uma coisa. Aí tu falou do meu navegador. Nossa, meu computador tá uma benção. Bom, depois Mas eu você tenta desinstalar, se der algum problema eu te ajudo. Tá, não, eu vou refazer o sistema aqui. Aí se der certo, eu... Tá bom. Então tá, pessoal, então a gente viu já. Isso é importante porque eu vou passar o exercício no grupo para vocês fazerem depois, tá? Até amanhã cedo eu passo já. Então, revisando, né? Reforçando. A gente viu qual que é o comando para escrever na tela, é o write line. A gente viu qual que é o comando para ler o conteúdo da tela, que é o read line. A gente viu como criar uma variável texto. E a gente viu como colocar um valor nessa variável, seja pegando o valor da tela ou colocando fixo, igual eu tinha feito aquela hora, né? Que eu fiz lá, nome pessoa, recebe um texto qualquer. Tá? Então, tem essas duas formas de colocar valor em variável. Eu quero criar agora uma outra variável para vocês, para a gente fechar o conteúdo de hoje. Eu quero criar uma variável número. Quando a gente fala em variável de número, nós podemos ter um monte, porque a gente tem número com casa decimal, a gente tem número inteiro, a gente tem número com precisão, com maior precisão, com menor precisão, mas não se preocupem com isso por enquanto. O que é importante vocês lembrarem é que tem texto e número. E a data, nós não vamos usar a data por enquanto, mas texto e número. Mas eu vou trabalhar com o número inteiro, que inicialmente é o mais fácil. Então, o nome, para eu criar uma variável de um número inteiro, todo mundo lembra o número inteiro, né? Da matemática. 1, 2, 3, 1.380, 10.120. Isso tudo é número inteiro, que não tem casa depois da vírgula, tá? Só para relembrar. Quando eu falo de int, eu vou criar uma variável, pedir para o computador criar uma variável de um número inteiro. Ele vai reservar um espaço na memória para guardar um número inteiro. Eu vou criar aqui, vou colocar o nome dela aqui de primeiro número. Vocês viram que eu escrevi tudo junto. Quando é nome de componente, não pode ter espaço.
Então fica um nome grande, porque essa é outra dica na criação de variáveis, de qualquer coisa. Coloquem nomes que façam sentido. Na hora que você olha, você consegue identificar facilmente do que é aquela variável. Então, mesmo que o nome fique um pouco comprido, coloquem nome que faça sentido. Não é isso que vai deixar o seu sistema lento. Não é nome grande de variável que vai deixar lento, são outras coisas. Então, não se preocupem com isso. Então, eu vou criar aqui duas. Segundo número. Viram que eu criei uma, coloquei vírgula, criei a outra. Eu posso fazer dessa forma, não tem problema. Eu vou colocar mais uma, vou criar mais uma e vou chamar de resultado. E aí agora eu coloco ponto e vírgula, tá? Então, eu criei 3 variáveis, primeiro número, segundo número e resultado. O que o compilador vai fazer? Ele vai falar para o compilador, ó, reserva 3 espaços de memória. Não é um só agora, 3 espaços de memória. Um você vai chamar de primeiro número, o outro você vai chamar de segundo número e o outro de resultado. Em cada um desses nós vamos guardar um valor. Tá? Em cada um nós vamos guardar um valor. Como eu vou apagar isso aqui, pessoal, boa parte, eu vou mandar esse texto aqui no chat para vocês. Aí vocês copiam desse jeito aqui, para reproduzir esse aqui, e depois faz o outro. Agora que eu vi a sua pergunta, Lisa, tem que baixar esse programa aí, que eu coloquei. É porque quando eu estou com a tela compartilhada lá no Visual Studio, eu não consigo ver os comentários, tá? Então, por isso eu demorei para ver. Mas instala esse Visual Studio Community aí. Você coloca para instalar, Lisa, e na hora que ele estiver na primeira telinha de instalação, ele vai perguntar qual componente. Aí você me avisa, me manda o print que eu te falo qual que é o componente que você marca. Aí você instala depois, hoje, depois da aula, amanhã, e aí tenta fazer o exercício, tá? Pessoal, quando eu tiver com a tela compartilhada e alguém quiser falar alguma coisa, me avisa. Ou se alguém escrever alguma coisa no chat, às vezes não está com o microfone lá, alguém que lê no chat me avisa, ó, escreveram alguma coisa no chat, aí eu dou uma olhada lá. Beleza? Se você deixar de ir para a natação, você vai retroceder. Agora, eu vou fazer um programa para somar 2 números. Simples, só isso. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no primeiro texto. Vocês vão ver que minha variável está com um risco verde embaixo. Quando ele está com esse risco verde, ó, vamos aprender a ler as mensagens. Coloco o mouse em cima, ele vai falar para mim. Ó, a variável, primeiro número, ela está declarada, né? Você criou, mas ela nunca é usada. É isso que ele está falando, ó. Nunca é usada. Porque eu não estou usando ainda, eu só criei. Então, não é uma mensagem de erro, é só um aviso. Quando ficar vermelho, aí é mensagem de erro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero fazer um programa que pegue 2 números na tela, faça a soma e mostre o resultado na tela. Então, vamos escrever aqui, ó. Digite o primeiro número. Digite o primeiro número. Aqui no read key, eu vou pegar, eu não quero mais, essa variável aqui não tem utilidade mais para a gente, ó, vou apagar ela. Então, dá um Ctrl aqui. A variável nome pessoa não vamos usar nesse programa, vou apagar. Então, ó, vocês viram que agora ficou vermelho, ó, tá vendo? Nome pessoa. Por que que ele está falando? Ó, você está tentando colocar um valor numa variável, uma variável que não existe. É isso que ele está falando para mim, ó, o nome pessoa não existe no contexto atual. Então, ele está falando, não existe essa variável. Então, vamos colocar a primeiro número aqui. Então, o que eu quero colocar dentro da variável primeiro número? O que ele digitar na tela. Tá? O que ele digitar na tela, eu quero jogar lá na variável primeiro número. Então, tem que ser um número. Ele está dando um erro aqui, ó.
Então vamos colocar para ver o que ele está falando. Ele está falando para mim que ele vai pegar da tela é texto. Lembrem disso. Tudo que vem da tela, quando vem digitado da tela, ele vem como texto. O computador entende tudo como texto. E aí, o que eu estou fazendo? Ele está achando que eu vou jogar um texto dentro de uma variável que é número. Ele está falando para mim, não é possível converter, lá embaixo, não é possível converter o tipo string em int. Então, eu não consigo pegar um texto e jogar nessa variável int. O que a gente tem que fazer, então? Converter um texto em número. Porque esse texto que vai vir da tela, ele é um número. Lembrem disso, né? Apesar de ser número, tudo é caractere, tudo é texto. Até os caracteres especiais, tudo é texto. Ele vai deixar de ser texto se eu quiser tratar ele como número. E aí eu tenho que falar para o computador que eu quero tratar esse valor que vai vir da tela como número. Então, como eu faço isso? Eu vou usar o convert. Convert.toInt32, abro parêntese, e o meu console read key vai ficar dentro do parêntese. Eu fecho o parêntese aqui, ó. Então, eu abri o convert to int32, o que eu estou falando? Convert, ó. Convert to, para quê? Converte para int. Converte para int, é isso que eu quero, computador. E aí o programa vai pegar o que digitar na tela, converte para int, e depois que ele converter para int, para número, ele guarda nessa variável. Vou fazer isso para os outros. Eu vou copiar e colar a linha, tá? Para ser mais rápido. Selecionei as duas linhas, dei um Ctrl C, vim aqui no final, dei um Enter. Vou dar um Ctrl V. Ficou aqui, mas agora eu vou mudar. Digite o segundo número. Vocês vão ver que eu estou deixando sem acento, sem nada, porque quando está no console, às vezes dá uns erros de cedilha, de acento. E como o nosso objetivo aqui não é ter uma interface bonita e toda corretinha, é só o exercício, eu vou deixar para não dar erro. Quando for no visual, nós vamos caprichar nos acentos também no português, tá? Então, digite o segundo número. Aí eu tenho que mudar. A variável agora não é primeiro número, é segundo número. Segundo número. Eu vou pegar agora, vou fazer a mesma coisa. Converter para int o que ele lê nessa linha. Então, depois dessa linha aqui, ó. Depois dessa linha. É sempre leitura linha a linha. Então, ele escreveu na tela, capturou o que o usuário digitou. Escreveu de novo, capturou o que o usuário digitou. Certo? Agora vamos fazer a soma. Vou deixar os pular linha aqui do mesmo jeito. Vou dar um Enter aqui no final e vou fazer a soma. Eu tenho uma variável aqui, ó, que chama resultado. Então, eu vou fazer o resultado nela. Vou escrever resultado igual. Lembra? Quando eu coloco um igual, eu estou colocando o valor nela. E eu vou fazer a conta. Quero pegar o primeiro número que digitar, somar com o segundo número e guardar nessa variável. Então, primeiro número mais segundo número, ponto e vírgula. Ponto. Já está fazendo a conta. Deixa eu apagar essa linha aqui, ó, porque ele está usando a variável nome pessoa que não existe mais. Por isso que ele está dando erro. Então, ele vai pegar a variável primeiro número, a variável segundo número, vai somar e vai guardar o resultado aqui na tela. Não, vai guardar o resultado nessa variável aqui, que eu dei o nome de resultado. Pergunto para vocês. Meu programa está pronto. Vai pegar dois números na tela, vai fazer a conta. Eu estou mostrando esse resultado já na tela para o usuário? Quanto foi o resultado? Eu não entendi. Eu fiz a conta, né? Eu peguei os dois valores da tela que o usuário digitar e eu fiz a conta. Desse jeito que está aqui meu programa. O usuário, quem estiver usando o programa lá na parte, na telinha, vai ver o resultado? Não. Por que não vai ver o resultado? Você tem que colocar ali agora
Se eu não estou enganado, console, writeline, resultado. Isso, exatamente. Então, eu vou deixar pulando duas linhas aqui. Eu vou mostrar ele na tela agora. Preciso colocar o console, write line e o nome da minha variável que eu quero mostrar na tela. A minha variável é resultado. Pulo mais uma linha e aperto qualquer tecla para sair. Vamos testar o nosso programa agora. Vou executar ele. Escreveu lá, digite o primeiro número. Vou colocar 5. Enter. Digite o segundo número. 2. Olha lá, ele mostrou 7 para mim, o resultado da soma, e aperte qualquer tecla para sair. Então, meu programa funcionou. Para o usuário, é esquisito ver esse 7 aqui, né? Então, ele não sabe o que é esse 7. Vamos melhorar a interface, então. Ó. Eu vou escrever o write line aqui em cima. Primeiro o write line, depois da criação das variáveis. O que eu vou escrever? Console.writeline programa para somar dois números. Vamos pular uma linha. É rápido, vocês falam. Pular uma linha. Programa para somar dois números, vai escrever lá. Vai pular uma linha e vai falar para você digitar o primeiro número. Digitou, vai falar para digitar o segundo e vai mostrar o resultado aqui. Vamos melhorar esse resultado. Vamos executar primeiro para ver como ficou? Então lá, escreveu. Programa para somar dois números. Digite o primeiro número, 8. Enter. Digite o segundo número, 5. Resultado está ali, 13. Aperte qualquer tecla. Apertei, beleza. Eu quero melhorar o resultado, mostrar o resultado. Então, o que eu vou colocar? Vou colocar um texto. Antes da variável resultado, eu vou colocar um texto entre aspas. A soma é. Só que aqui eu vou dar um espaço para não ficar grudado, ó, entre a última palavra e a aspa. E eu tenho que colocar um sinal de mais aqui. Por quê? Eu estou juntando dois textos. Um é literal, eu escrevi, e o outro é um número que eu quero mostrar na tela, que está vindo de uma variável. Então, eu tenho que colocar o sinal de mais para somar, para concatenar. A palavra correta é concatenar. Concatenar. Eu vou juntar dois elementos para mostrar um resultado final para o usuário. Vou executar. Programa para somar dois números. Digite o primeiro número. Vou digitar um 5. Digite o segundo número. 2. Não, 9. Tá lá. A soma é 14. Então, agora o nosso programinha, ele já tem uma explicaçãozinha do que ele é. Manda digitar, recebe os números e escreve o valor do resultado. Certo? Perguntas? Se fosse uma conta de menos, ali onde a soma é, aí depois o senhor colocou mais, ali seria um menos? Não. Ou ainda continuaria sendo um mais? Aqui continua sendo mais, porque aqui eu estou só juntando os textos para mostrar na tela. Onde teria que mudar é aqui, ó. Aqui que eu estou fazendo a conta. Então, aqui eu estou pegando um primeiro número, somando com o segundo número. Então, aqui eu viria e faria o menos. Aí iria subtrair dois números. Certo? Sim. Tá bom. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deu certo, Michele? Conseguiu fazer? Deu? Tá baixinho, né? Tá bom. Então tá. Pessoal, então nós vimos
como escrever um texto na tela, que é o write line, como ler um texto da tela, que é o read line, como criar variáveis para guardar valores, a gente viu o int e o texto agora há pouco, então a gente viu aqui para guardar um número inteiro e o string para guardar um texto. A gente viu como pular uma linha. A gente viu como somar dois valores que veio da tela e guardar o resultado, uma variável. E a gente viu como mostrar o resultado na tela. Tá? Então, a gente viu bastante coisa. Eu vou mandar esse código aqui no chat também para vocês. E aí, para vocês praticarem depois. Para o compartilhamento aqui. Então, tentem fazer esses dois exercícios. Quem estava sem o Visual Studio, tenta instalar o Visual Studio. Me manda a hora que for instalar para eu ajudar. Qual foi a tela, qual que você tem que escolher. E façam. Até amanhã eu vou mandar uma listinha com uns 3 exercícios baseado nesse assunto que a gente viu. Vou mandar uns 3. E aí vocês fazem para a próxima aula. Se conseguir fazer antes, pode até me mandar que deu certo e como o resultado. E aí, se eu tiver tempo, conseguir ler, eu vejo. Se tiver ok, eu já mando mais para ir praticando, tá? Beleza? Alguma pergunta? Ah, sim. Por que o senhor tirou o string? Por que eu tirei? Sim. Porque é como se fossem 2 programas, né? Eu tinha feito um primeiro programa para pegar um texto da tela. E aí, por isso que eu guardei na string. Esse segundo programa, eu não pego nenhum texto, né? Eu não quero pegar um nome, eu só quero os números. Então, eu não preciso mais da variável string. Poderia deixar ela criada lá, que não vai dar erro o programa. Se eu fizer lá string, nome, pessoa, e der o ponto e vírgula, o programa não dá erro, ele funciona. Só que é um código desnecessário. Ele vai ler aquele código, compilar, e não tem necessidade. Então, por isso que eu apaguei. É como se fossem 2 programas diferentes. Beleza? Entendi. Tá bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Que bom. Tá? Vocês entenderam tudo? Então tá. Na próxima aula, a gente vai corrigir os exercícios que eu vou mandar para vocês. E eu vou me evoluir um pouco mais nas variáveis, na interação entre elas, para ir evoluindo nessa lógica, tá bom? Aí a Michele gravou, depois, na hora que a gente conseguir subir no YouTube, eu mando o link no grupo para quem quiser revisar. Até o Gui vai ver depois, porque ele está trabalhando agora. E quem quiser revisar, ver depois, já vai ter gravado lá. Pastor, coloca esses textos lá no YouTube também, para copiar. Forgotten. Né? Não, porque eles conseguiram copiar aqui, a gente não vai conseguir copiar depois. Forgotten. Se você se formar, você não vai ficar copiando nada dos outros, não, filho. Você vai ter que criar sozinho. Quebrar seu galho, vai, Carlos. Que eu vou copiar aqui e deixar separado para mandar. Não, manda no grupo lá e você se vira depois. Se quiser, eu passo pra ele. Aí, ó o Dudu já resolvendo o problema, ó. Aí, ó, depois você passa pra mim, então, Lu. Tá. Mas, de qualquer forma, eu posso colocar lá no grupo também. Aí, era isso, pessoal, que eu tinha programado para hoje. Né? É mais ou menos o tempo que eu falei para vocês, que vai ser de aula, 1h30. E lembrem que aprender a lógica, aprender a programar, depende muito mais de vocês. Claro que eu vou dar o caminho, vou dar a teoria, vou fazer exercício, vou corrigir, mas depende muito mais de vocês fazerem os exercícios e praticar, tá bom? Depois o Toninho e a Lisa
me manda uma mensagem no WhatsApp, se for continuar, né, porque foi o primeiro contato de vocês, me manda uma mensagem depois se vocês vão querer continuar, porque daí eu coloco vocês no grupo do WhatsApp, que tem lá, a gente tem, porque daí lá a gente troca material, compartilha o conteúdo.